Você sabe como era dar à luz na Idade Média? Esqueça hospitais, médicos ou qualquer tipo de segurança. Para uma mulher medieval, estar grávida era como viver com uma sentença de morte anunciada. Camponesa ou nobre, nenhuma estava a salvo. Sem anestesia, sem antibióticos, com parteiras, relíquias e orações desesperadas, a maternidade era uma roleta russa. Hoje você vai descobrir como as mulheres realmente viviam a experiência da gravidez, do parto e da criação dos filhos entre os anos 500 e 1500. Prepare-se, essa história não está nos livros escolares, mas moldou toda a humanidade. A maternidade na Idade Média foi brutal, corajosa e quase sempre esquecida. Na penumbra dos séculos medievais, entre os anos 500 e 1500 da era cristã, a maternidade era muito mais que um evento biológico. Era uma jornada espiritual, um teste de fé e, para muitas mulheres, o momento mais perigoso de suas vidas. Entre os muros dos castelos e as choupanas dos campos, duas realidades distintas moldavam a experiência da maternidade. De um lado, damas da nobreza cercadas de cuidados. Do outro, mulheres do povo enfrentando os perigos da gestação com poucos recursos além da fé e da solidariedade. Esta é a história da maternidade medieval, uma narrativa de contrastes, onde o nascimento podia significar a continuidade de uma linhagem ou a luta pela sobrevivência de uma família camponesa. Mulheres de todas as classes sociais compartilhavam os mesmos medos, esperanças e muitas vezes o mesmo destino trágico. Ao descobrir a gravidez, a vida de uma dama nobre se transformava. O cotidiano de obrigações sociais dava lugar a um período de reclusão, cuidadosamente preparado. Quartos eram adaptados, janelas vedadas contra correntes de ar, braseiros para manter o ambiente aquecido, tapetes cobrindo os pisos de pedra. A alimentação era supervisionada, carnes vermelhas para força, frutas doces para um temperamento gentil no bebê. Vinhos com ervas em pequenas doses. Parteiras experientes, muitas com conhecimento transmitido por gerações, combinavam saberes empíricos com referências médicas de mosteiros e universidades. Elas sabiam lidar com complicações, posicionamento no parto e usavam ervas medicinais. Mas nem todo cuidado afastava o medo. A mortalidade materna era alta. As gestantes se cercavam de amuletos, cruzes de ouro, tecidos sagrados, relíquias de santos. Cada objeto representava uma súplica por proteção divina. As orações eram constantes. Invocavam a Virgem Maria, Santa Margarida de Antioquia, padroeira das parturientes, Santa Ana. Um confessor estava sempre por perto, pois a morte era uma possibilidade real. Para camponesas, artesãs e trabalhadoras urbanas, gravidez significava seguir trabalhando até o fim. A sobrevivência da família dependia de cada par de mãos. Elas colhiam cereais com barrigas grandes, carregavam água, cuidavam de filhos e preparavam refeições. Não havia substitutas. Cada dia sem trabalho era risco de fome. O parto era conduzido por parteiras locais, geralmente mulheres idosas com vasta experiência. Usavam camomila para acalmar, arruda para fortalecer, alecrim para purificar, sabiam posições e técnicas práticas. Era um saber ancestral, passado de mulher para mulher. A solidariedade feminina era vital. Vizinhas cuidavam dos filhos mais velhos, preparavam comida e davam apoio. Era uma rede de proteção formada pela vivência comum. Mas a falta de recursos tornava tudo mais arriscado. Infecções, hemorragias, partos complicados eram fatais. Muitas crianças cresciam órfãs, criadas por avós ou madrastas. O parto era um momento de tensão universal, onde vida e morte se cruzavam perigosamente. Fé, esperança e medo marcavam esse evento. Nos castelos, quartos especiais eram preparados. Tapeçarias nas paredes, braseiros, velas de cera pura, lençóis finos, tudo para garantir um ambiente propício ao nascimento. Entre o povo, o parto podia acontecer no chão da cozinha ou ao ar livre, se necessário. Não havia luxo, mas havia sabedoria coletiva. A parteira era a figura central. Além de conhecimento técnico, tinha respeito espiritual. Sabia o que fazer,
quando intervir, como aliviar dores. Usava facas afiadas, óleos aquecidos e ervas específicas. Algumas sabiam que lavar as mãos e instrumentos evitava infecções, mesmo sem entender o porquê. Oravam o tempo todo. Santa Margarida, protegei-nos. Virgem Maria, intercedei. São Raimundo Nonato, dai-nos força. Parteiras conheciam ladainhas específicas para momentos críticos. Amuletos e relíquias eram comuns. Cruzes, tecidos sagrados, pedras com formatos especiais. Tudo era mobilizado espiritualmente para proteger mãe e bebê. Ainda assim, tragédias eram frequentes. Hemorragias, infecções, partos obstruídos, muitas vezes restava apenas rezar. Quando mãe e bebê sobreviviam, havia festa. Sinos repicavam, vizinhos traziam presentes e orações de agradecimento ecoavam. Era uma vitória contra as probabilidades. Sobreviver ao parto era só o começo. A criação dos filhos refletia as condições materiais da família e as crenças religiosas da época. A amamentação era essencial. A igreja recomendava que as mães amamentassem seus filhos. Era visto como dever sagrado. Entre o povo, não havia alternativa. Entre nobres, porém, amas de leite eram comuns. Mulheres camponesas saudáveis eram contratadas para nutrir bebês nobres, criando laços profundos com as crianças. A educação variava drasticamente. Filhos de nobres eram preparados desde cedo para o papel social. Meninos aprendiam guerra, gestão, honra. Meninas, bordado, música e administração do lar. Entre o povo, a infância era curta. Crianças de 5 anos já ajudavam em casa ou no campo. A educação era prática. Meninas aprendiam a cozinhar e costurar. Meninos a trabalhar com os pais. Todas as crianças, independentemente da classe, recebiam intensa educação religiosa. Oravam desde pequenas e aprendiam sobre salvação e condenação. As mães eram as principais responsáveis por essa formação espiritual. A maternidade estava profundamente ligada à espiritualidade. A figura da Virgem Maria dominava o imaginário feminino, ao mesmo tempo modelo inalcançável e fonte de consolo. Maria era a mãe ideal, pura, devotada, sofredora. Um ideal inatingível, mas venerado. Já a dor do parto era interpretada como punição pelo pecado original de Eva. Na dor darás à luz filhos, dizia a Bíblia. Essa visão teológica gerava urgência em torno do batismo. Bebês que morriam sem o sacramento iriam para o limbo. Parteiras eram treinadas para realizar batismos de emergência. Muitas crianças eram batizadas dias após o nascimento. Outras santas ofereciam modelos mais humanos. Santa Ana, invocada por quem desejava engravidar, Santa Mônica, símbolo de perseverança materna. As mães criaram uma espiritualidade própria, voltada à proteção dos filhos. Desenvolveram orações específicas, devoções particulares e práticas que, embora não reconhecidas pela Igreja, sustentavam emocionalmente milhares de mulheres. A maternidade medieval foi uma experiência universal, mas desigual. Enquanto algumas tinham acesso a cuidados e proteção, a maioria enfrentava gravidez e parto com coragem e ajuda mútua. A Igreja moldava profundamente a experiência da maternidade, entre culpa e consolo. Ainda assim, foi um espaço de resistência e poder feminino, onde mulheres criaram redes de apoio, sabedoria prática e espiritualidade própria. Essas histórias, preservadas em crônicas, testamentos e tradições orais, mostram que, por trás de grandes eventos históricos, sempre houve mulheres lutando para dar vida e proteger seus filhos.
A maternidade medieval foi, por sobretudo, um ato de fé. Fé na vida, no futuro e na possibilidade de que, apesar de tudo, sempre valeria a pena lutar por mais uma geração, por mais uma chance de amor num mundo brutal e imprevisível. Séculos se passaram. O mundo mudou. Mas a coragem dessas mulheres continua ecoando. Elas não tinham voz, não escreviam tratados, não comandavam exércitos. Mas todos os reis, todas as revoluções, todas as histórias nasceram do ventre de uma mulher que arriscou a vida para dar outra.